Bom, então a gravação começou, aqui já acendeu a luzinha para mim. Então, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um TQCBR. Hoje, com a ilustre apresentação do professor Daniel Barsi, da UERJ. E antes de passar a palavra para o nosso palestrante, eu queria fazer uma breve apresentação dele, apesar de isso não ser exatamente necessário, né? Mas o professor Daniel teve a sua graduação e o doutorado pela Universidade Nacional de La Plata, e segundo eu consegui apurar, ele, depois do doutorado, ele se tornou professor visitante na PUC-Rio, e em seguida ele fez um pós-doutorado na UFRJ. E desde 1996 ele é professor do Departamento de Física da UERJ, em particular, atualmente ele é professor titular. Entre 99 e 2001, ele fez um estágio de pós-doutorado na Universidade de Illinois Urbana-Champaign, e de 2001 a 2018, ele foi membro associado do ICTP em Trieste. Ele é pesquisador do CNPq nível 1D, e a pesquisa do professor Daniel está centrada em teoria quântica de campos aplicada à física da matéria condensada, a física de transições de fase, e também a fenômenos críticos, entre outras coisas. Então, é um grande prazer receber o Daniel hoje aqui, e ele comentou com a gente que, enfim, perguntas podem ser feitas durante a apresentação. Então, se você tiver alguma pergunta, basta você escrever no chat e, assim que possível, a gente interrompe o Daniel. Então, Daniel, muitíssimo obrigado por aceitar o convite, e a palavra agora é toda sua. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu gostei muito da iniciativa, né, do Antônio e Rodrigo, de converter aquelas reuniões, né, que a gente tinha presenciais, né, antes da pandemia, nesse projeto, né, de QCBR, né, que é bem interessante, né? Não só tem seminários, mas tem cursos, enfim, acho que é uma plataforma interessante para a gente ficar um pouco mais em contato, né? É claro que eu estou com saudade ainda de ver vocês de verdade, né? Tomar um cafezinho, mas tudo bem, isso já vai chegar. Então, assim, para quem não me conhece, quer dizer, eu coloquei aqui a foto da UERJ, né? Quer dizer, esse é o nosso prédio, fica bem do lado do Maracanã, né? Enfim, hoje a UERJ está fechada, né? Não é hoje, tem 1 ano e meio já que está fechada, mas quando ela reabrir, quer dizer, vai ser um grande prazer receber qualquer um de vocês que queira nos visitar, né? Muito bem. Então, quer dizer, hoje eu vou falar um pouquinho, quer dizer, eu não vou escolhi não mostrar muitos resultados novos, falei quase nenhum, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais da área, né? Quer dizer, um pouco do trabalho que a gente vem fazendo há alguns anos na UERJ, mesmo porque não é uma área muito, quer dizer, muito popular, pelo menos no Brasil. Quer dizer, eu vou tentar explicar um pouquinho isso, né? Então, vou falar um pouquinho de matéria condensada e mecânica estadística, transições de fase, quer dizer, o centro aqui da questão de teoria de campos, né, falar um pouquinho da visão do grupo de renormalização à la Wilson, né, que, enfim, que é o que o pessoal chama do grupo de renormalização moderno, né, para diferenciar um pouquinho daquele original, né, que surgiu com a eletrodinâmica. Então, vou falar um pouquinho dinâmica de transições de fase, quer dizer, basicamente esse seminário está centrado na dinâmica, que é o que a gente está mais interessado agora. Então, eu vou mostrar basicamente como que a gente pode representar uma dinâmica estocástica como uma teoria de campos, e
que significa o grupo de normalização dinâmico, né, para descrever uma transição de fase. E no final eu vou mostrar um pouquinho de alguns cálculos que a gente está fazendo agora, né? Não temos muitos resultados, mas algumas coisas dá para falar. Então, deixa eu começar mostrando o grupo de pesquisa lá na UERJ, né? Quer dizer, o grupo atual, né? Um grupo bastante dinâmico, com gente que está entrando e saindo, mas, quer dizer, o grupo agora é basicamente a professora Sochi Gonçalves Arenas, né, que é do Departamento de Matemática Aplicada da UERJ, o doutor Ney Lopes, que é pós-doc da FAPERJ, está trabalhando com a gente, e os 3 alunos, né, Nathan Silvano, que basicamente o trabalho que eu vou mostrar aqui é basicamente o trabalho de tese doutoral dele, o Rui Aquino, que também é aluno do doutorado, e o João Marco Piccoli, que é aluno do mestrado, né? Também temos bastante colaborações externas ao UERJ, né? Temos muitas, quer dizer, eu coloquei só algumas aqui, algumas que vocês conhecem, né? Quer dizer, há muitos anos que eu trabalho em colaboração com o professor Eduardo Fratkin, da Universidade de Illinois, o professor Múcio Continentino, do CBPF, bom, o Daniel e o Lúcio da UF, que vocês devem conhecer bem. E nessa parte de dinâmica, né, tenho trabalhado bastante com Gustavo Lozano, da Universidade de Buenos Aires, e Letícia Culiandolo, que está em Paris. Muito bem. Então, só para mostrar que essa área é uma área mais ou menos bem estabelecida, assim, eu acho que uma área está mais ou menos bem estabelecida quando tem livros escritos, né? Porque a gente costuma escrever livros quando a gente já entende bem o assunto, né? Porque quando não entende bem o assunto, a gente escreve paper, não escreve livro, né? Então, quando você tem vários livros sobre uma área, é que a área já está mais ou menos bem estabelecida. Então, assim, tem o livro clássico do Eduardo Fradkin, né, que é justamente Teoria de Campos em matéria condensada. Temos o nosso colega Eduardo Marino, lá da UFRJ, que tem esse livro mais moderno. E depois tem vários, tem o Svelik, tem o livro do Simon, o Nagaosa, que é um livro um pouco mais técnico, que fala de bosonização, dualidade, esse tipo de coisa. E esse último do Eduardo Fradkin, esse bem novinho, saiu o mês passado, é um livro de teoria de campos, só que quer dizer, ele já não é de matéria condensada, é teoria de campos, porém tem uma visão, como ele fala, uma visão integrada da teoria de campos, ou seja, uma visão onde não ou seja, não está apontada basicamente a física de partículas, ou seja, quer dizer, uma visão integral, onde você trata a física de partículas e física de muitos corpos, vamos dizer assim, de forma unificada, né? Quer dizer, então, assim, esses pelo menos são os meus livros, assim, que eu acho que definem um pouquinho essa área de teoria de campos em matéria condensada, né? A primeira pergunta que a gente faz é por que a gente usa a teoria de campos, né, para descrever uma matéria condensada ou mecânica estatística, que hoje é mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, está dentro do mesmo grupo, né? E o ponto é que a teoria de campos é uma técnica que descreve infinitos graus de liberdade. Basicamente isso, né? Então, qualquer sistema que tem infinitos graus de liberdade, ele se adapta para ser descrito ou modelado como a teoria de campos. Por outro lado, do ponto de vista técnico, né? Quer dizer, a teoria de campos nos fornece muitas técnicas, né? Que são muito poderosas, técnicas de cálculo, basicamente não perturbativas, tanto analíticas quanto simulações numéricas, né? Quer dizer, integração funcional, visualização, topologia, holografia, que é uma coisa mais moderna. Enfim, mas o ponto assim que onde a teoria de campos mostra, pelo menos do meu ponto de vista, a sua força, né? É justamente quando você tem sistemas invariantes de escala e basicamente a ideia do grupo de normalização, que ele traz junto o conceito de universalidade, ou seja, que quando você está
perto de uma transição de fase, basicamente a física ela não depende da microscopia, ou seja, tanto faz com que modelo microscópico você começa a descrição da criticalidade, na verdade, ela é universal, né? Então, quer dizer, eu vou voltar sobre esse conceito várias vezes, né? Mas eu acho que ali onde a teoria de campos mostra, quer dizer, uma força que, enfim, eu não conheço assim outra técnica que consiga descrever isso de forma tão assim fiel, né? Outra pergunta que a gente se faz é que, quer dizer, o que a gente quer saber de matéria condensada? Porque matéria condensada é muita coisa, né? E a teoria de campos não se aplica a qualquer coisa de matéria condensada. Depende que pergunta você faz. Então, basicamente, o que a gente quer saber de qualquer sistema, de muitos corpos, né? Basicamente, as propriedades do estado fundamental, que na teoria de campos é o que a gente chama do vácuo, né? Mas justamente a estrutura do vácuo é o que te dá que tipo de matéria você tem. É por isso que tem toda uma carreira por descobrir novos estados da matéria. Do ponto de vista da teoria de campos, são novas estruturas de vácuo, basicamente. E as excitações sobre esse estado fundamental, né? Então, justamente, quando você tem diferentes estados fundamentais, você tem transições entre eles, basicamente, que são transições de fase, que podem ser clássicas, no sentido que a temperatura crítica é alta, né? Ou pode ser quânticas, que são a temperatura zero, né? E uma vez que tem esses sistemas, o que se mede no laboratório, basicamente, são propriedades de transporte de carga, de spin, de calor, propriedades termodinâmicas, propriedades mecânicas, enfim, todas as propriedades da matéria enfim, que são acessíveis, né, ao experimento, né? Então, muito bem, quer dizer, o que eu vou me concentrar um pouquinho nessa conversa que a gente está tendo em transições de fase, em particular transições de fase contínuas, né? Então, deixa eu fazer para vocês um pequeno resumo, quer dizer, das principais características, né, que tem uma transição de fase contínua. Aqui eu coloquei apenas um exemplo, por exemplo, esse desenho aqui, o exemplo da transição de fase ferromagnética, né? Que eu gosto muito dela porque é muito visual, quer dizer, a gente pode ter muita intuição dela. Basicamente, opa, desculpa aqui, tá aqui. Basicamente, a temperatura baixa, você tem um conjunto de spins que estão alinhados, que tem uma magnetização, né? Quer dizer, a gente chama isso a fase ordenada, e a temperatura alta, você tem, em média, a magnetização é zero, né? Todos os spins apontam de forma randômica para qualquer lugar, e é o que a gente chama de fase desordenada, né? E no meio, a gente tem uma temperatura crítica, onde você passa de uma para outra, né? Essa transição de fase é contínua. Por quê? Porque o parâmetro de ordem, que é justamente a magnetização, se vocês olham para essa última figura aqui, vocês veem que ela continuamente vai para zero. Quer dizer, você passa da fase ordenada para a fase desordenada de forma contínua, né? Esse tipo de transição tem uma característica. Quer dizer, quer dizer, o que caracteriza essa transição o que vocês conhecem muito bem, né? É a quebra espontânea de simetria. Então, por exemplo, aqui embaixo, né? Eu desenhei o potencial, né? A temperatura alta tem apenas um mínimo, que é magnetização zero. Quando você vai abaixando a temperatura, o potencial desenvolve dois mínimos, né? Quebrando a simetria, né? De forma espontânea, né? Então, quer dizer, o que caracteriza a transição de fase, pelo menos esse tipo de transição de fase, são duas coisas. Quer dizer, uma é a simetria e a quebra de simetria que você tem. E o outro elemento importante é a dimensionalidade, quer dizer, ou seja, em que espaço você está trabalhando. Eu não estou falando aqui de dimensionalidade, mas daqui a pouquinho a gente vai ver que ela é importante. Mas, basicamente, esse é o paradigma de uma transição de fase contínua, basicamente uma quebra espontânea de simetria. Mas o que realmente caracteriza e que é interessante é que acontece com observáveis que eu desenhei aqui, né, nesse gráfico da direita, né, em cima,
que, quer dizer, embora, quer dizer, o parâmetro de ordem, a magnetização, no caso, é contínua, por exemplo, a susceptibilidade, que seria derivada segunda, né, da energia livre, ela diverge, quer dizer, tem uma divergência na transição, na temperatura crítica. E outra característica importante é esse comprimento de correlação, que agora eu vou mostrar para vocês o que significa, ele também diverge na temperatura crítica. E isso que caracteriza, basicamente, uma transição de fase contínua. Quer dizer, o comprimento de correlação, nessa visão que a gente tem, por exemplo, da transição ferromagnética, vocês podem pensar assim, que tem essa figura aqui embaixo, tem domínios, né, finitos de tamanho xi, né, que é o comprimento de correlação, e dentro desses domínios, os graus de liberdade estão mais ou menos correlacionados. Podem pensar que os spin basicamente apontam para o mesmo lugar. Porém, quando você tem dois domínios, né, com uma distância que é muito maior do que esse comprimento de correlação, os domínios estão descorrelacionados, quer dizer, um não sabe da existência do outro, basicamente. Então, isso que caracteriza a fase, né, que pode ser ordenada ou desordenada, mas dentro da fase, o comprimento de correlação é sempre finito, né? Então, nessas circunstâncias, todas as técnicas de cálculo perturbativas, basicamente perturbativas, que a gente conhece, funcionam muito bem. É claro, você pode fazer ou teoria de perturbações clássica, quer dizer, vamos dizer, a mais normal que a gente conhece, ou pode sofisticar também, pode fazer campo médio, pode fazer Hartree-Fock, enfim, equação de Dyson, em teoria de campos, quer dizer, são todas aproximações, quer dizer, que de alguma forma são perturbativas e funcionam muito bem. O problema é que quando você atinge a temperatura crítica, o comprimento de correlação diverge, ou seja, o tamanho desse domínio vai para infinito. Então, você já não tem essa ideia que tem pequenos sistemas que estão ligados de forma fraca, né? Ou seja, você tem um sistema onde todos os graus de liberdade estão correlacionados de forma forte e em todas as distâncias possíveis. Então, na transição de fase contínua, né, que é essa que está aqui, a teoria de perturbações, qualquer teoria de perturbações que eu falei para vocês, não funciona, quer dizer, ela quebra direto, quer dizer, você não tem graus de liberdade mais ou menos microscópicos que você consiga, ou estados assintóticos, vamos dizer assim, que você consiga montar algum esquema perturbativo, né? Quer dizer, essa é basicamente a dificuldade que tem estudar criticalidade, quer dizer, a criticalidade é um novo estado da matéria, quer dizer, quando você está no ponto crítico, exatamente no ponto crítico, você tem um sistema invariante escala, completamente correlacionado em todas as escalas, tá certo? E que configura um estado da matéria que é diferente, tanto de uma fase ordenada como uma fase desordenada. E o problema é que a gente não tem ferramentas, ou não tinha, vamos dizer assim, ferramentas teóricas, né, para conseguir analisar esse estado, porque as flutuações são realmente muito fortes. Quer dizer, o que veio a resolver o problema, né, que como a gente entende hoje a criticalidade, é através do grupo de normalização. E isso, então, é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Quer dizer, isso aqui é para mostrar para vocês, quer dizer, esse é um curso grupo de normalização em 1 minuto. Quer dizer, basicamente, quer dizer, o grupo de normalização, você sabe, né, ele foi inventado há muitos anos, quer dizer, acho que nos anos 50, por aí, basicamente com a ideia de, quer dizer, aparece com a teoria de campos, né, basicamente com a eletrodinâmica, né, com a necessidade, vamos dizer, de esconder infinitos, né, que aparecem, basicamente ultravioletas, embaixo do tapete, né. Bom, e foi, quer dizer, essa ideia de forma sistemática esconder os infinitos deu resultados muito bons. De fato, quer dizer, a eletrodinâmica quântica, né, que foi a primeira teoria de campos, assim, primeira teoria quântica de campos, com algum sentido, né, quer dizer, justamente o grupo de normalização permite justamente que você consiga fazer predições numéricas testáveis, né, que você consiga
conserváveis, essencialmente é isso, né? Agora, quer dizer, isso foi por muitos anos assim, né? Até que nos anos 80, quer dizer, na década de 70, né? 70, 80, aparece Wilson desde a área da física estatística, basicamente, ele reformula, de alguma forma, o grupo de renormalização de uma forma um pouco diferente. Ele não se preocupa em esconder infinitos, quer dizer, esse não é o problema dele. O problema dele é justamente entender o ponto crítico, quer dizer, entender uma transição de fase. E durante muito tempo se pensou que era uma coisa diferente, né, do grupo, vamos chamar de teoria de campos, né, basicamente das equações de Calan-Simanzik, né, que eram mais antigas, né. Bom, hoje a gente já sabe que é a mesma coisa, justamente, quer dizer, isso que lá naquele livro que eu estava fazendo propaganda chama de uma visão unificada, quer dizer, o grupo de normalização, tanto a Calan-Simanzik, que seria o grupo antigo, né, como o que a gente chama do grupo de normalização moderno, não é tão moderno porque é dos anos 70, mas o grupo de normalização de Wilson, né, é o mesmo grupo, quer dizer, as equações são as mesmas, enfim, ou seja, a vantagem que eu vejo quer dizer, os dois sistemas têm vantagens e desvantagens. Quer dizer, o grupo de normalização de Wilson, eu acho ele muito mais intuitivo. Quer dizer, você vê a física acontecer de uma forma muito mais prática. Quer dizer, não tem necessidade de esconder nada embaixo do tapete, basicamente. Não tem infinito, não tem divergências aqui. Por outro lado, é um sistema que quando você vai calcular, por exemplo, se quiser fazer cálculos perturbativos, por exemplo, a 2 loops, é um inferno. Ou seja, o que acontece é que quer dizer, a técnica de cálculo desse grupo de normalização é bem mais complicada que o grupo de normalização, vamos dizer, antigo, a la Calan-Simanzik, que é muito mais sistemático, né? Então, o que acontece na prática, né, que a maior quantidade de papers que saem assim todo dia sobre esse assunto, é que quando você, quer dizer, quando o teu resultado, quer dizer, quando você tem um resultado físico calculando simplesmente um loop, usa o grupo de Wilson, que é muito mais intuitivo. Agora, se tem que calcular com mais precisão e fazer um cálculo a mais loops, né? Esquece o grupo de Wilson e vão fazer o tradicional, vão ser teoria de campos, que é muito mais sistemático, né? Pelo menos isso que o pessoal da área tem na cabeça e o que vem fazendo, né? Então, assim, deixa eu explicar um pouquinho o que é o grupo de Wilson, que não é tão popular entre o pessoal de teoria de campos, só para entender o que é, né? A ideia é que a gente quer uma teoria de campos efetiva que descreva os graus de liberdade macroscópicos, quer dizer, isso é basicamente o objetivo, né? Então, o que a gente faz é basicamente pega qualquer teoria com um cutoff lambda, esse lambda é um cutoff ultravioleta, né, espaço de momentos, e o que a gente faz é reduzir o cutoff, ou seja, coloca esse numerinho B, né, que é maior do que 1, você reduz o cutoff, tá certo? E o que você faz é integrar, ou vamos dizer, eliminar, a palavra não é eliminar, na verdade é integrar mesmo, sobre as componentes dos campos que moram nessa casca esférica. Ou seja, você está eliminando todos os graus de liberdade de distâncias pequenas, ou momentos grandes, que é a mesma coisa, né? Então, você obtém uma nova teoria, tá certo? Que é esse círculo que está aqui, né? Ou seja, um novo Hamiltoniano, uma nova ação, se você quiser. Porém, essa teoria vive num espaço que é menor que o anterior, né? Porque os momentos são menores, tá certo? Quer dizer, o novo cutoff é lambda sobre B e não é lambda, né? Então, para você poder comparar, né, essa teoria com a teoria anterior, quer dizer, essas duas teorias você não pode comparar porque você está medindo distâncias em unidades diferentes, né? Porque você está reduzindo basicamente a tua unidade típica de medir momentos, né? Está reduzindo o cutoff. Então, o que você tem que fazer é reescalar, não se chama reescalar, scaling, reescalonar ou reescalar os momentos e os campos de tal forma de voltar ao cutoff original. E aqui sim, você tem uma nova teoria que pode comparar com a original, né? Então, essa nova teoria tem um novo Hamiltoniano, com novos campos, cujos graus de liberdade estão descrevendo uma física um pouquinho mais macroscópica, né? Então, quer dizer, do ponto de vista prático, né, o que a gente faz é separa os campos
nessa aqui maior e menor, o que significa o que tem maior mora nessa casca esférica e o que tem menor mora dentro, né, para momentos baixos, e a gente integra funcionalmente, por exemplo, sobre os campos de momento alto, né? Então, eu tenho o Hamiltoniano novo, né, que quer dizer, que é função apenas do momentos, dos campos que moram nos momentos mais baixos, só que com um cutoff menor, né? Depois você faz um reescalonamento dos campos e dos momentos, né? E você volta, quer dizer, e você tem dois, vamos dizer, hamiltonianos ou lagrangianos, isso tanto faz qual é a técnica, né? O formalismo que você usa, mas basicamente você pode comparar essas duas teorias. O ponto, quer dizer, a característica que tem essa transformação, isso que eu descrevi, é o que se chama uma transformação do grupo de normalização. A característica que ela tem é que ela deixa invariante a função de partição. Ou seja, que você não muda o sistema físico. O sistema físico é o mesmo. O que você está mudando são os graus de liberdade com o qual você está descrevendo o sistema. Porém, a função de partição é exatamente a mesma. Você não mudou a física quando você faz essa transformação. Então, a ideia é justamente fazer essa transformação de forma iterativa, infinitas vezes. Ou seja, você vai reduzindo o cutoff, tá certo? A ideia é que quando você chega em zero, basicamente você está com uma teoria de longas distâncias, que a teoria é interessante, porque é o limite termodinâmico que você está vendo. Então, e esse é o limite que interessa quando você quer ver uma transição de fase. Então, você vê que você tem um fluxo, vamos dizer, de hamiltonianos, né? Quer dizer, cada vez que você itera o grupo de renormalização, você vai tendo um hamiltoniano novo, né? Então, você produz um fluxo que, na prática, se traduz em fluxo de constantes de acoplamento. Por exemplo, se a tua transformação, esse B, né, que quando você reduz o cutoff, for infinitesimal, né? Você pega um, que é não fazer nada, né? É a identidade, mas uma pequena redução, tá certo? Você pode transformar esse fluxo, quer dizer, esse fluxo de hamiltoniano que a gente tem aqui, em equações diferenciais para as constantes de acoplamento, né? E é claro que essas equações, que se chamam equações de fluxo, né, são bem parecidas, quando não são as mesmas que as de Kalan-Simansky, que vocês de repente estão mais acostumados, né? Então, basicamente, esse é o esquema do grupo de renormalização de Wilson, né? E o que acontece, quer dizer, como que a gente usa isso para analisar uma transição de fase, né? Quer dizer, aqui eu voltei com esse exemplinho do magnetismo, né? do modelo de Ising. Essas aqui são simulações, basicamente, do modelo de Ising, né? Por exemplo, o preto significa spin para cima e o branco spin para baixo, mas também pode ser um campo, por exemplo, e o branco e o preto te dá densidade, né? Se é positiva ou negativa do próprio campo, tanto faz. Mas o ponto é que se você começa com uma configuração, né, de spins ou de campo, né, você vê que ele tem domínios, né? Quer dizer, esses são os domínios basicamente que vão definir o comprimento de correlação. Porém, não fica claro quer dizer, que tipo de domínios estão aqui, qual é o comprimento de correlação, né? Agora, se você aplica o grupo de normalização uma vez, você acaba com outro sistema, que é esse que está aqui, né? Se a temperatura for um pouquinho maior do que a crítica, você vai chegar num sistema como esse aqui da direita, né? Que você vê que os domínios estão melhor definidos e são menorzinhos, né? O que significa que essa transformação do grupo de normalização, o que ele está fazendo é diminuindo o comprimento de correlação, tá certo? E se eu aplicar n vezes, com n indo para infinito, né, essa transformação, eu chego a essa figura da direita, né, que você vê que é quase microscópico, né, tem um monte de pontinhos completamente desordenados, né, pretos e brancos, ou seja, o comprimento de correlação está diminuindo até a menor escala microscópica possível, né? Na simulação é o espaçamento de rede, né? Se estiver na teoria de campos, é a inversa do cutoff que você tem no espaço em momentos, né? Mas, basicamente, você chega à escala microscópica, né? Então, esse estado está completamente desordenado, né? Então, você vê que você identifica esse primeiro estado como um estado desordenado, ou seja, com magnetização zero, simplesmente
aplicando o grupo de normalização, e ele flui para um estado que é basicamente a temperatura infinita, né? Então, basicamente, o que acontece é que cada iteração do grupo de normalização, ele mantém as funções de correlação constantes, ou seja, esse estado inicial que está aqui tem as mesmas funções de correlação que um sistema com temperatura infinita, tá certo? Essa é a forma de interpretar e de ver todo esse esquema matemático que eu mostrei sobre o grupo de normalização de Witts, né? Agora, o que acontece no ponto crítico? Quer dizer, quando você está na transição de fase. Então, aqui embaixo, eu mostro a mesma simulação, né? Exatamente na transição. Você pega um estado inicial, né, que você está, quer dizer, que está formado por domínios, né, você vai aplicando o grupo de renormalização N vezes, com N indo para infinito, e você vê que a configuração basicamente não muda. Ou seja, você tem domínios grandes, tem domínios pequenos. Se você observar bem essas figuras, tem domínios em todas as escalas. Quer dizer, tem pontinhos pretinhos aí, pequenininhos, que são escalas microscópicas, e tem domínios que percolam toda a amostra. Ou seja, esse é um sistema que é invariante de escala, quer dizer, elas têm flutuações em todas as escalas possíveis. E quando você aplica o grupo de normalização, ele não muda. Então, o que significa que isso é um ponto fixo da transformação do grupo de normalização. Então, essa é a forma que a gente tem de localizar, vamos dizer assim, de forma teórica, transições de fase contínuas. Quer dizer, elas são pontos fixos do fluxo do grupo de renormalização. Então, por exemplo, eu coloquei aqui apenas um exemplo. Imagina que tem um hamiltoniano com duas constantes de acoplamento, né? Então, você vê que, quer dizer, então cada ponto desse plano é um hamiltoniano, quer dizer, um hamiltoniano diferente, né? E aí você vê que se você começa com um deles, se começa a aplicar, quer dizer, faz a transformação do grupo de normalização, você vai fluindo, né, por essas linhas que estão aqui, e você vê que tem um ponto fixo aqui no meio, né? E esse ponto fixo, você vê que tem duas direções, basicamente. Uma que é repulsiva, que tem a ver com a temperatura, né? E outra que é atrativa. Justamente essa que é atrativa é o que a gente chama da linha crítica, né? Você vê que essa linha crítica está separando o fluxo, basicamente, de duas fases. Uma fase, vamos dizer, que flui para a temperatura infinita e outra fase que vai para a temperatura zero, né? O interessante é que qualquer hamiltoniano que esteja sobre a trajetória crítica, né, que é essa que está aqui, quando você aplica o grupo de normalização, ele flui para o ponto crítico. Então, quer dizer, as funções de correlação no ponto crítico é que estão descrevendo esse novo estado da matéria, que a gente chama de estado crítico, né? E, na verdade, ele está descrito, né, por funções de correlação, que basicamente são leis de potência. Aqui nessa tabela tem, por exemplo, calor específico, magnetização, suscetibilidade, enfim, todas essas, qualquer observável que você quiser calcular sobre o ponto crítico vai ser uma lei de potências caracterizadas por esses expoentes críticos que estão aqui, né? E o interessante é que esses expoentes críticos são universais, ou seja, eles não dependem da microscopia. Tanto faz com que hamiltoniano você começou. De fato, se você calcula isso, por exemplo, com um modelo de ferromagneto, por exemplo, você vai achar alguns valores, né, para alfa, beta, gama, delta. Se você vai, por exemplo, para a transição líquido-gás de água, por exemplo, no ponto crítico, você vai achar exatamente os mesmos expoentes críticos, com os mesmos valores numéricos. E convenhamos que um ferromagneto não tem nada a ver com a água, né? Quer dizer, ou seja, tanto faz quais são os graus microscópicos com que você começa a fazer a tua análise. Quer dizer, quando você chega ao ponto crítico, o ponto crítico esquece completamente a microscopia, quer dizer, então, e esse é o conceito de universalidade, ou seja, você tem uma classe, um grande conjunto de fenômenos, ou teoricamente de hamiltonianos, ou de sistemas, que todos eles fluem para o mesmo ponto crítico que está caracterizado pelos mesmos expoentes críticos, né? Então, quer dizer, do ponto de vista teórico, técnico, né, usando o grupo de renormalização, né, você escreve essas equações do grupo de normalização, define a função beta, né, que essa é famosa, quer dizer,
todo mundo calcula funções beta, né? E os zeros da função beta justamente são os pontos críticos, né? E se a gente calcula a derivada dessa função beta, que é uma matriz, né? Os autovalores dessa matriz vão produzir esses expoentes críticos que estão aqui, né? Então, basicamente, quer dizer, esse é o tipo de cálculo que você tem que fazer se você quer saber, por exemplo, um dado modelo, um dado sistema, em que classe de universalidade você está. Basicamente, quer dizer, eu não vou entrar em detalhes, mas essas classes de universalidade estão determinadas basicamente pela, como eu falei no começo, né, pela simetria, pelo grupo de simetria da tua teoria, pelo tipo de quebra espontânea de simetria que você tem, quer dizer, qual é o grupo de simetrias residuais, né, que você vai ter no sistema, e pela dimensionalidade, que a dimensão é importante. Então, quer dizer, tudo isso que caracteriza uma classe e determina justamente quais são esses expoentes que acabam sendo observáveis, né? Porque são justamente as funções de correlação, né, do teu sistema, né? Bom, muito bem. Isso tudo que precisa, quer dizer, você precisa saber do grupo de normalização, quer dizer, o resto é técnica de como calcular, né? O problema, quer dizer, que o que a gente quer é estudar dinâmica. E o que significa dinâmica? Quer dizer, a pergunta que a gente quer fazer é a seguinte: se eu tenho um sistema em equilíbrio termodinâmico, né, e eu tiro esse sistema do equilíbrio, por exemplo, aplica um campo magnético e tira o campo magnético, ou muda a temperatura, mas num instante de tempo, ou muda a pressão num certo instante de tempo, enfim, qualquer modificação que você faz num sistema em um instante de tempo, e depois libera o sistema, deixa ele relaxar, quer dizer, deixa ele ver para onde que ele vai, né? Bom, intuitivamente, a gente tende a pensar que o sistema volta para o equilíbrio termodinâmico, né? Pelo menos essa é a nossa intuição, né? Você tem um sistema, chacoalha um pouquinho ele e deixa ele quieto, quer dizer, ele vai acabar equilibrando, né? E voltar para o equilíbrio termodinâmico. Mas aí que tá, quer dizer, essa pergunta, quer dizer, ele volta para o equilíbrio, e se ele voltar, quanto que demora? Quer dizer, qual é o tempo característico no qual, né, ele vai justamente relaxar. E se existe apenas um tempo, quer dizer, isso não é uma coisa clara. Quer dizer, isso significa entender a dinâmica de uma transição de fase, ou a dinâmica perto de uma transição de fase. Bom, no geral, isso significa dinâmica, né? Quer dizer, o que eu quero saber é o que está acontecendo perto de uma transição de fase. O problema disso tudo é que, quando a gente estuda transições de fase, as propriedades estáticas, né, que não dependem do tempo, que é a termodinâmica, né, que a gente conhece, elas estão determinadas, como eu falei, pela simetria e pela dimensionalidade. Então, isso é muito simples. Quer dizer, se você já tem a simetria e tem a dimensionalidade, você simplesmente escreve um modelo de teoria de campos que, com certeza, vai descrever bem as propriedades termodinâmicas. O problema é que a dinâmica é muito mais complexa, porque a dinâmica não tem a ver com as simetrias. Quer dizer, a dinâmica tem mais a ver com as grandezas conservadas que você tem num sistema, que não são nada evidentes quando o sistema é complexo, né? Quando tem muitos graus de liberdade, quando é fortemente correlacionado. Por outro lado, o que a gente está interessado é a dinâmica de uma quantidade macroscópica, que é o parâmetro de ordem da transição, né? Então, a dinâmica do parâmetro de ordem não tem nada a ver com a dinâmica microscópica. Por exemplo, se eu tiver um sistema clássico, vamos dizer um gás, né? E eu quiser estudar a transição, vamos dizer, líquido-gás, né? Eu não posso pensar que as moléculas seguem a segunda lei de Newton. Quer dizer, eu até posso, e segue, quer dizer, a segunda lei de Newton seria a dinâmica de cada molécula individual, né? Mas isso não vai me falar nada de qual é a dinâmica do parâmetro de ordem, que basicamente é a densidade média do líquido, né? A mesma coisa com a magnetização, né? Quer dizer, se eu conhecer, ou com um sistema quântico, por exemplo, conhecer a equação de Schrödinger, por exemplo, para cada partícula, isso não vai me dizer nada de como que muda a magnetização num ferromagneto. Quer dizer, ou seja, a dinâmica de um parâmetro de ordem é bastante mais complexa que a dinâmica dos graus de liberdade microscópica. E, por outro lado, a gente já sabe que a estática do problema
na transição de fase, ele esquece da variável microscópica. Quer dizer, a microscopia não é relevante justamente para descrever o ponto crítico. Ou seja, é como... Isso é interessante, pelo menos para mim, é uma coisa mais... Ou seja, isso está quebrando com uma filosofia reducionista, né? A gente, quer dizer, quando estuda partículas, né? Partículas elementares, quer dizer, sempre tende a pensar nessa ideia, né, de que uma partícula sempre está composta por várias outras, ou seja, o que significa que uma escala de energia, ela depende de graus de liberdade mais microscópicos que está numa escala mais abaixo, ou mais, quer dizer, mais abaixo em distâncias, ou mais em cima em energia, né? Por exemplo, que um núcleo está composto por núcleos e o próton está composto por quarks, e aí vai, né? Quer dizer, a gente vai, quer dizer, tenta entender a física um pouco mais macroscópica a partir de graus de liberdade um pouquinho mais microscópicos, né? Bom, no ponto crítico isso não funciona. No ponto crítico, a microscopia não está afetando o ponto crítico. Então, é uma descrição que é paralela, é mais transversal, né? Quer dizer, não tem essa filosofia reducionista, né? Agora, tudo isso tem um problema, né? Que a mecânica, quer dizer, o contexto geral disso aqui é mecânica estatística fora do equilíbrio termodinâmico, né? E, lamentavelmente, não existe um formalismo fechado, né, para a mecânica estatística fora do equilíbrio, como existe para o equilíbrio, né? Quer dizer, em equilíbrio, bom, você sabe muito bem mecânica estatística, né? Temos o termo ergódico, temos ensembles estadísticos, canônico, grande canônico, temos a função de partição, enfim, temos toda uma aparelhagem de conceitos que estão fechados e funcionam muito bem, quer dizer, ninguém coloca em dúvida esse formalismo, né, da mecânica estadística do equilíbrio. Agora, fora do equilíbrio, não acontece a mesma coisa. Quer dizer, não temos um fundamento tão profundo, né? Então, o que acontece é que existem muitas abordagens para tratar esse problema, né? Então, uma das abordagens é estudar dinâmica através de processos estocásticos. E aí onde eu queria apontar um pouquinho. Então, deixa eu mostrar para vocês, então, o que é essa abordagem de processos estocásticos para descrever dinâmica de transições de fase, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para... Muito bem. A ideia, então, é que a gente quer descrever a dinâmica de um campo, né? Então, o que vamos fazer é supor que existe uma dinâmica dissipativa, né? Que basicamente faz o campo, ou parâmetro de ordem, né? O que a gente quer relaxar, tá certo? De forma dissipativa. Então, o que a gente propõe é basicamente uma equação de Langevin, né? Que é essa que está aqui, que é basicamente a derivada primeira para o campo. Essa é a parte da força, vamos dizer assim, a derivada do hamiltoniano, né? Em relação ao campo. E esse eta é um campo estocástico, quer dizer, é um ruído, né? É um ruído que tem essas características, quer dizer, por exemplo, um ruído branco gaussiano, né? Quer dizer, basicamente, a média do ruído vai ser zero e a função de correlação é delta correlacionada no tempo, né? O que significa que isso significa branco, né? Muito bem. Então, a gente vai assumir que isso aí é a dinâmica do campo, né? Bom, e a gente quer entender o que acontece com esse campo, né? É claro que aí vai depender do hamiltoniano que a gente colocar, né? Quer dizer, então, deixa eu fazer para vocês o exemplo mais simples possível, né? Pega o hamiltoniano quadrático, ou seja, um bando de oscilador harmônico, né? Então, é claro que para um hamiltoniano quadrático, a equação de Langevin é linear, então dá para resolver de forma exata e dá para calcular o que vocês quiserem calcular, né? Então, por exemplo, se você calcula a função de correlação do campo, por exemplo, em tempos diferentes, e a posição na mesma posição, tem essa função que está aqui. Isso aqui é exato, quer dizer, basicamente tem uma queda exponencial e uma lei de potências aqui embaixo. Veja bem que entra a dimensionalidade aqui, né? Mas o importante é esse tau que está aqui. Esse tau é o tempo característico, né? Quer dizer, quando o tempo é maior do que tau, o exponencial
vai para zero, né? Muito, muito rapidamente. Então, o que significa é que a correlação entre o campo a tempo t grande, né? Maior do que tal, e a condição inicial é perdida, vai para zero, o que significa que os campos, quando o tempo cresce, ficam descorrelacionados, né? Então, o sistema basicamente equilibra, quer dizer, e vai para equilíbrio termodinâmico. Agora, o importante é qual é esse tempo, né? E o que a gente descobre, fazendo essa continha aqui, que é muito simples, é que o tempo de equilibração, de relaxação, depende justamente daquele comprimento de correlação. Quer dizer, é o comprimento de correlação elevado a uma potência, né, Z. Então, vocês veem que interessante, quer dizer, aparece de novo uma lei de potências com um novo expoente, esse expoente que a gente chama de expoente crítico dinâmico, tá certo? Te diz como o tempo escala quando você, dependendo do comprimento de correlação. E o interessante é que quando você vai para o ponto crítico, né, como eu mostrei para vocês antes, o comprimento de correlação vai para infinito, né? Então esse tal também vai para infinito. Mas então o que significa que o sistema nunca equilibra. Ou seja, que se você tem um sistema no ponto crítico e você tira ele do equilíbrio e solta ele para ver o que acontece, ele nunca vai voltar ao equilíbrio. Na verdade, ele volta, mas com uma lei de potências. E uma lei de potências é muito fraca, né? Muito devagar. Quer dizer, você vai ter que esperar anos para que esse sistema volte ao equilíbrio. Né? A rigor, não vai voltar. Veja bem que esse é um ponto muito importante para os experimentais, né? Quer dizer, o experimental trabalha basicamente fora do equilíbrio, né? Por quê? Porque ele mexe no aparelho, né? Quer dizer, você, por exemplo, tem um, não sei, imagina um material, um ferromagneto. Aí você liga o campo magnético, mas você tem que ligar num tempo, né? Num certo tempo. Então, você tirou o sistema fora do equilíbrio. Então, antes de medir, por exemplo, o caso específico, ou a magnetização, você tem que esperar o sistema relaxar, né? Quer dizer, você tem que fazer medidas em equilíbrio termodinâmico, né? Então, quer dizer, você mexe no teu campo magnético, liga o campo magnético e senta para esperar o sistema relaxar, né? O ponto é quanto tempo vai demorar para relaxar. Bom, se estiver num ponto crítico, pode demorar anos, quer dizer, ele não vai relaxar. Então, essa é outra característica desse novo estado da matéria que a gente chama de estado crítico, né? Outra pergunta interessante é quanto que vale Z, né? Quanto que vale esse número que está aqui. Bom, nesse modelo gaussiano, é muito simples de calcular, só que ali você se depara com outra surpresa, que é muito interessante. Esse número vai depender de qual é o modelo que você tem para dissipação. Por exemplo, esse gama que está aqui, né? Por exemplo, esse gama é uma função de x, né? Por exemplo, se eu propor aqui uma função local, por exemplo, uma delta, né? Que isso corresponde a um parâmetro de ordem não conservado, né? Tipicamente, esse Z vale 2, sempre vale 2. Quer dizer, bom, sempre não, para esse modelo, né? Para o modelo gaussiano. Porém, se eu colocar um modelo um pouquinho diferente, em vez da delta, eu coloco a laplaciana da delta, que isso significa um sistema onde parâmetro de ordem é conservado, esse expoente crítico vale 4. Todas essas contas são muito simples de fazer porque o sistema é gaussiano, é quadrático, né? Então você só calcula o oscilador harmônico, é bastante simples. Mas aqui você já tem um resultado muito estranho, quer dizer, porque o ponto fixo é o mesmo. Então, o que significa que existe mais de uma dinâmica, tá certo? Para uma classe de universalidade. Quer dizer, eu falei que o ponto crítico, ele está definido, quer dizer, ele define, na verdade, uma classe de universalidade que está definida por expoentes críticos, né? Mas quando você vai ver a dinâmica, você vê que o expoente crítico dinâmico depende, essencialmente, não depende da simetria, como eu falei, mas depende basicamente de que leis de conservação você vai impor para a dinâmica. Ou seja, não é uma característica das simetrias, não é uma característica da dimensionalidade. Ou seja, existe mais de uma classe de universalidade dinâmica para o mesmo ponto crítico. E, bom, essa é a dificuldade da dinâmica. Quer dizer, a dinâmica é bem mais complexa do que a estática, né? Mas tudo bem, tudo isso você aprende resolvendo o oscilador harmônico. Por isso eu insisto muito com os alunos, né, que estão ouvindo. Quer dizer,
aprenda um oscilador harmônico, tem que saber o oscilador harmônico. Na verdade, é o único cálculo que a gente sabe fazer bem, né, até o final, e não tem dúvidas disso. Agora, o que acontece com o sistema interagente, né? Porque isso que eu quero saber. Quer dizer, quando eu faço um sistema interagente, né, essa equação diferencial agora já é muito mais complexa, quer dizer, porque já não é mais linear, né? Então, você tem uma equação estocástica, não linear a derivadas parciais. Bom, esse problema é muito complexo de resolver. E aí que vem justamente de novo a teoria de campos, quer dizer, como que a gente usa técnicas de teoria de campos para conseguir calcular funções de correlação temporais agora, num ponto crítico, e especificamente o que a gente quer calcular é esse Z, né? Esse expoente crítico dinâmico, né? Então, só para mostrar um pouquinho, quer dizer, a ideia é que a gente tem que transformar o processo estocástico numa teoria quântica de campos, né? Esse formalismo, quer dizer, existe um tempo atrás, quer dizer, desde os anos 70 que vem sendo desenvolvido. Hoje o pessoal chama ele de MCRJD, que é Martin, Sicha, Rose, Jensen de Dominicis. Todos esses caras trabalham de forma mais ou menos independente. E sobre essa teoria de campos, né, como a gente monta o grupo de normalização dinâmico, que justamente é o que permite você se aproximar do ponto crítico. Se você não usa o grupo de normalização, você não tem chance de se aproximar do ponto crítico, porque qualquer teoria de perturbação, ela vai divergir, mas vai divergir no infravermelho, coisa que é grave, né? Porque, enfim, porque essa divergência infravermelha está te dizendo que tem uma transição de fase. Bom, essas referências aqui é só para mostrar que a gente vem trabalhando nesse assunto há uns 10 anos. Quer dizer, o primeiro trabalho que a gente fez foi em 2010, né? Foi a tese doutoral da professora Sushil. E depois teve várias teses que surgiram, teve várias colaborações até internacionais com a Letícia da França, com Gustavo Lozano de Buenos Aires, enfim, teve bastante atividade nessa área, que é a área basicamente de sistemas estocásticos, né? E como representar os sistemas estocásticos com integrais funcionais, né? Que é basicamente isso que eu estou falando do formalismo de teoria de campos. Então, deixam pegar assim 2 minutinhos, 1 minutinho para fazer um pequeno resumo do que significa esse formalismo, né? Quer dizer, basicamente, esse formalismo, quer dizer, aqui eu peguei um exemplo bem mais simples, que é uma partícula, né? Basicamente x de t, ou se vocês quiserem, teoria de campos em dimensão zero, né? De um certo banho térmico, né? Então, basicamente, você tem uma equação de Langevin, um sistema de equações de Langevin, né? Aqui eu coloquei um tipo de equações de Langevin um pouquinho generalizadas, no sentido que tem esse ruído aqui, que a gente chama multiplicativo, né? Porque você vê que o ruído está multiplicando por uma função de x, que também é uma variável estocástica, né? Ou seja, isso basicamente representa um sistema difusivo, onde a difusão não é homogênea, quer dizer, a difusão não tem uma constante de difusão, tem uma função de difusão, ou seja, a difusão depende da posição, ou seja, de onde a partícula está fazendo seu, vamos dizer, seu movimento browniano, seu movimento estocástico, né? Então, não vou falar de cálculo estocástico, porque está meio tarde. Então, quer dizer, o que a gente, na verdade, quer fazer é calcular funções de correlação temporais, né? Mas a gente gostaria de calculá-las usando as técnicas que a gente conhece em teoria de campos. Ou seja, se eu conseguir definir um funcional gerador, né, e eu gostaria de derivar esse funcional gerador em relação a uma fonte para calcular funções de correlação. O ponto é como que, se eu consigo montar um funcional gerador, né, que é esse que está aqui, basicamente é a média estocástica, né, no ruído de S exponencial, onde x barra é a solução da equação de Langevin, né? O que a gente quer é achar uma representação desse funcional no qual você não tenha que resolver a equação diferencial, porque é o que você não sabe fazer, né? Então, basicamente, quer dizer, isso é mais ou menos padrão, quer dizer, basicamente você introduz a solução
da equação de Langevin através de uma integral funcional com uma delta, né? E aí você usa uma mudança de variáveis, né? Onde você diz que a delta de x menos x barra, né? Que seria a solução da equação, é justamente delta de O, onde esse operador é justamente a equação diferencial, o operador diferencial de Langevin, né? Quer dizer, essa delta é zero quando x seja uma solução. Só que como você está mudando de variáveis, você tem um jacobiano, né? Que é basicamente esse determinante que está aqui, que no caso do ruído multiplicativo ele é muito importante, e agora eu vou mostrar aqui o que a gente faz, né? Então, uma vez que você tem essa delta que está aqui, o próximo passo é exponenciar essa delta com a definição normal da delta, né? Com uma variável auxiliar, esse φ acaba sendo o que a gente chama de campo de resposta, né? E a gente, o determinante, a gente exponencia usando Fermi, ou seja, não são Fermi, na verdade, são variáveis de Grassmann, né? Basicamente, para quem está mais acostumado a trabalhar com teorias de Gauss, esse determinante é completamente equivalente ao determinante de Faddeev e Popov, e que aparecem os fantasmas, né, nas teorias de Gauss. Isso é exatamente igual. Então, fazendo isso, você vê que o ruído entra de forma linear, né, na exponencial, então dá para integrar no ruído, quer dizer, a gente faz as médias estocásticas exatas, né, e acaba com uma teoria de campos, ou seja, uma funcional, né, que agora tem dois campos bosônicos, dois campos fermiônicos, né, e uma ação, que a gente chama ação efetiva, né, que tem essa forma que está aqui. Parece meio estranha, né, mas quando a gente se acostuma, quer dizer, tem a parte fermiônica, tem a parte bosônica, tem a parte da equação de Langevin aqui, né, enfim. Tenho mais 10 minutos para falar, porque a gente começou mais tarde, né? Quer dizer... Claro, claro, claro. Ah, tá. Então, assim, quer dizer, eu não vou colocar mais detalhes, mas o ponto é fazer, quer dizer, isso aqui é ação para um sistema de uma partícula, né? Quer dizer, a ideia é generalizar isso para campos, né? E aplicar o grupo de normalização que eu mostrei para vocês, mas agora levando em conta também o tempo, né? Então, quer dizer, isso eu vou passar. Bom, uma coisa que... Isso só para lembrar para vocês que como temos dois campos fermiônicos e dois bosônicos, na verdade, existe uma supersimetria por trás, que é justamente uma transformação que mistura, né, campos bosônicos e fermiônicos, e essa supersimetria está associada, né, se você calcula a identidade de Ward dessa supersimetria, você chega justamente a teorema flutuação-dissipação, que é uma característica do equilíbrio termodinâmico. Ou seja, a gente pode entender o equilíbrio termodinâmico, que é essa última relação que está aqui, eu escrevi dessa forma porque essa forma é experimental, quer dizer, como que o pessoal mede isso que está aqui, né? Se é a susceptibilidade e X é a função de correlação, né? Então, quer dizer, o teorema de flutuação-dissipação é uma característica do equilíbrio, e a gente pode entender, então, o equilíbrio como uma consequência da supersimetria. Quer dizer, isso ajuda bastante quando você tenta fazer cálculos com isso. Tá? Bom, tudo bem. Mas então, por exemplo, se a gente... Vamos considerar um sistema interagente, né? Por exemplo, lambda phi4, né? O modelo lambda phi4, o campo escalar real, né? Basicamente tem duas constantes de acoplamento, R, que é a massa, né, basicamente, e U, que é a constante quântica, né? Bom, e, quer dizer, essa teoria, do ponto de vista estático, está completamente compreendida. Quer dizer, o grupo de normalização sobre essa teoria está feito, e o resultado do diagrama de fluxo são esses que estão aqui embaixo, que agora eu vou explicar um pouquinho. Basicamente, existe uma dimensão crítica, que é a dimensão crítica superior, que no caso é 4, né? Que muda completamente como que esse ponto, quer dizer, como que a transição de fase se comporta. Por exemplo, para quando a dimensão é maior do que 4, né, maior que a dimensão crítica, você tem um ponto fixo na teoria, quer dizer, ponto fixo do grupo de normalização, né, e que ele é atrativo, né, você vê que tem uma linha crítica que separa duas faces, ordenada, desordenada, e ela vai direto para o ponto crítico
gaussiano, né? O ponto fixo gaussiano. O que significa? Que o U ali é irrelevante, quer dizer, não interessa a interação quártica, quer dizer, qualquer função de correlação que você calcular num ponto crítico é a função, é o ponto crítico gaussiano que eu mostrei para vocês antes, quer dizer, são osciladores harmônicos, quer dizer, você nem precisa se preocupar com a interação quártica. Agora, quando a dimensão é menor do que 4, aí a coisa muda, porque o ponto crítico gaussiano, o ponto fixo gaussiano, ele ainda existe, mas ele é repulsivo. Você vê que o fluxo nesse ponto é completamente repulsivo e ele está fluindo para um novo ponto, né? Essa linha crítica que está aqui, que são variáveis de escala, né? Basicamente, elas fluem para esse novo ponto. Esse ponto se chama ponto fixo de Wilson-Fischer. Isso porque o Wilson e o Fischer descobriram esse ponto no ano 72, né? E que basicamente caracteriza a transição de fase com uma nova classe de universalidade, quer dizer, tem novos expoentes, tá certo? Então, é o que eu falava antes, dependendo da dimensionalidade, a classe de universalidade muda, no sentido que os expoentes críticos, eles mudam, né? Bom, o que a gente quer saber é o que acontece com Z, né? Com o ponto crítico gaussiano, dinâmico, né? Com um expoente crítico dinâmico, né? Então, a gente monta o grupo de normalização dinâmico, que é basicamente a mesma coisa que eu mostrei antes, só que agora com uma ação efetiva que está dada por essa ação de Martin, Sicha, Rose, Janssen e de Dominicis. A mesma coisa, quer dizer, separa os campos da parte espacial em modos de pequenas distâncias e longas distâncias, integro sobre pequenas distâncias e obtenho uma teoria efetiva, né, que serve para longas distâncias. A diferença agora é que quando vou reescalar, né, eu tenho que reescalar também as frequências, ou o tempo, né? E aí o tempo vai escalar não igual que o momento, mas vai escalar com um expoente, né, que vai ser justamente o expoente crítico dinâmico, né? Bom, o ponto é que a gente não acabou de fazer essas contas, quer dizer, quem está fazendo é o Natan Silvano, que ele deve estar por aí escutando, né? Essas contas eu colei do caderno dele, quer dizer, eu tirei foto com o celular do caderno, e então, se vocês acham um erro nessas contas, é com ele, quer dizer, vocês podem perguntar para ele. Mas a ideia é que a gente quer fazer teoria de perturbações, sim, basicamente, teoria de perturbações no grupo de normalização, tá certo? Ou seja, conseguir calcular as equações do grupo de normalização a ordem quadrático, né, no potencial. Então, basicamente, temos a de Feynman para fazer isso. Basicamente, temos 3 propagadores diferentes, quer dizer, é o propagador que é a função resposta, o propagador de Phi, o propagador fermiônico, né, e basicamente 2 vértices. Então, você vê que o número, quer dizer, bom, dependendo da ordem, o número de diagramas que você tem que calcular é um inferno, são muitos, né? Por sorte, tem a supersimetria, como eu falava antes, que ajuda, porque ele cancela de forma automática um monte de diagramas. Mas, por exemplo, se a gente calcula a primeira ordem, né, a gente obtém essas equações do grupo de normalização. Por exemplo, as 2 primeiras, que seria a massa e a constante de acoplamento, são exatamente iguais que as estáticas, né? Então, aqui você vê a dimensão crítica superior, que é 4, né? O termo de massa, que tem dimensão 2, né? Como é habitual. E agora tem mais uma equação diferencial, né? Para a gama, que é a difusão, justamente, e aparece o Z-2, né? Então, você vê que esse gama é uma variável marginal, né? Se a gente escolhe Z igual a 2, que é exatamente o expoente crítico do ponto fixo gaussiano, né? Então, o que a gente vê é que a primeira ordem em teoria da perturbação, o ponto fixo gaussiano continua estável, mesmo na dinâmica, né? O ponto é que o que acontece quando você vai a ordens mais altas, né? Bom, aqui tem um monte de diagramas que a gente já calculou, quer dizer, a renormalização da massa, a renormalização da constante de acoplamento, a renormalização de gama, mas aqui que aparece uma surpresa, quer dizer, quando você faz isso, aparecem novos acoplamentos, quer dizer, o grupo de renormalização induz novos acoplamentos que não estavam originalmente na teoria, né? Quer dizer, são esse tipo que está aqui, φ ao quadrado, e esse acoplamento fermiônico, quer dizer, são esses 2 diagramas
que estão introduzindo acoplamentos que são compatíveis com a simetria, porém, eles não estão no teu hamiltoniano original, né? Mas quando acontece isso no grupo de normalização, não tem jeito, você tem que incluir. Significa que você está com o modelo errado, ou seja, você tem que incluir esses acoplamentos. Porque mesmo que você não inclua no começo, o grupo de normalização vai gerar eles, né? Então, o que a gente está fazendo agora é colocando esses acoplamentos no hamiltoniano original, construir as equações do grupo de normalização agora para 4 acoplamentos, né? Quer dizer, a massa, a constante quártica, a difusão e e o que eu esqueci, esses novos acoplamentos têm a ver justamente com o ruído multiplicativo, que eu expliquei um pouco naquela equação da Langevin. Ou seja, é outro tipo de dinâmica que o grupo de normalização está induzindo. A pergunta importante é se essa nova dinâmica é relevante ou não. Quer dizer, se esse G que está aqui vai para zero com o grupo de normalização ou se existe um novo ponto fixo dinâmico, né? Bom, algumas respostas temos, outras não. Quer dizer, se D for maior que 4, ou seja, acima da dimensão crítica superior, não tem nenhum outro ponto fixo, ou seja, esse G escala para zero, ou seja, é uma variável irrelevante, tá certo? Então, não tem nada novo quando você está acima da dimensão crítica superior. Para a dimensão abaixo da dimensão crítica superior, bom, eu gostaria de mostrar alguma coisa, mas na verdade que eu não tenho, porque a gente, quer dizer, ainda estamos fazendo as contas, mas o que estamos vendo, quer dizer, eu até tenho aqui as equações escritas, mas não tenho coragem de mostrar porque ainda não confio nelas. Mas o ponto é que se existe um ponto fixo novo, é um resultado muito importante, porque isso está dizendo que existe uma nova classe de universalidade dinâmica, né? Se não existe, é um resultado interessante, mas não é tão importante quanto a aparição de uma nova classe de universalidade, né? Então, esse é o estado da arte até agora, quer dizer, enfim, isso é o que estamos fazendo nesse momento. Eu espero que, assim, em um mês, em 2 meses, tenhamos esse resultado e consigamos comunicar para vocês, né? Enfim, na forma de um paper, né? Então, só para concluir, deixem dizer um pouco do que a gente está fazendo para o futuro, né? Que basicamente é a ideia que a gente tem para a tese doutoral do Nathan, né? Quer dizer, o que a gente, na verdade, quer é fazer todo esse estudo que eu mostrei para vocês, mas alguns modelos que são um pouco mais interessantes, porém são bem mais complexos, né? Basicamente, a gente está analisando primeiro o modelo Seno-Gordon. E por que o modelo Seno-Gordon? Porque ele é dual do modelo XY de mecânica estadística, que quer dizer, eles dois estão na mesma classe de universalidade, né? Basicamente tem uma transição de fase de Costa-Taules, né? E a dinâmica dessa transição é justamente dada pela dinâmica de vórtices, né? E isso que a gente quer estudar, quer dizer, como que a dinâmica de vórtices está induzindo, está, de alguma forma, modificando a dinâmica da transição de Costa-Taules. Para isso, estamos fazendo tudo que eu falei até agora para vocês, só que com esse hamiltoniano que está aqui de Seno-Gordon. E o que a gente quer fazer realmente é um pouco ambicioso, mas é esse modelo que está aqui, que é um modelo XY, mas com quebra de simetria, né? Que é basicamente quer dizer, com um campo externo, né? Esse modelo está bem estudado nos anos 80, basicamente, da forma estática, né? Que o diagrama de fases é muito, muito rico, tem pontos multicríticos, enfim, é um modelo bem interessante, porém da dinâmica não se conhece nada, né? E por outro lado, é um modelo que está muito na moda, porque ele pode, quer dizer, ele modela algumas fases de superfluidos e de supercondutores de alta temperatura crítica, né? Do ponto de vista da teoria de campos, é interessante que esse modelo é dual de um Seno-Gordon autodual, ou seja, que tem 2 campos, um φ, né, e um φ2, que é justamente que tem uma relação topológica com o φ, ou seja, um é o dual do outro, né? Quer dizer, então fazer a dinâmica desse modelo, quer dizer, não é tão simples, né? Escrever a equação de Langevin para ele e montar o grupo de normalização em cima dele
enfim, ainda não sabemos fazer, mas eu espero que o Natan consiga, pelo menos em 4 anos. Então, quer dizer, isso que a gente está fazendo agora, bom, esse resumo aqui é basicamente tudo que eu já falei. Então, eu agradeço muito realmente a presença e a atenção de vocês, né? E fico à disposição aí para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Obrigado, gente. Bom, muito obrigado, Daniel, por esse seminário excelente. Eu fiquei, assim, particularmente bastante agradecido pelo conteúdo dele. Então, vamos agradecer ao Daniel. Bom, agora a gente tem o tempo para as perguntas e o Giorgio Torieri levantou a mão. Giorgio, você pode abrir o seu microfone e formular. Olá. Muito obrigado, foi mesmo uma matéria difícil, foi ótima. Só para, você sabe, existe essa coisa que a gente que faz teoria de cordas fala de SFT, onde você tem uma teoria com um número muito alto, número de cores, mas o que significa um número de geração muito grande, que é dual. Se isso é verdade, isso é uma conjectura, significaria que você teria pontos críticos com a dimensão errada. Que você teria sistemas em 2 dimensões que teriam classe de exponentes de universalidade de 3 dimensões, etc. Tem evidência que alguma coisa assim existe, mas não na teorias que ele sabe que existe verdadeiramente em sistemas reais. Eu não conheço. Essa é uma boa pergunta. Quer dizer, eu não conheço. Quer dizer, não, essa é uma pergunta excelente. Quer dizer, eu não falei nada disso, né? Mas essa parte que vem de cordas, né? Basicamente a conjectura holográfica, né? A conjectura de Maldacena, que te permite justamente fazer contato com teorias invariantes de escala, com pontos críticos, justamente, né? Aí te permite calcular a classe de universalidade de forma não perturbativa, né? O cálculo que eu mostrei foi perturbativo, então a gente não tem essa, vamos dizer, essa pretensão, né, de chegar a um regime de interação forte. Mas, fazendo esse tipo de cálculo de cordas holográfico, a intenção é essa, né? Chegar a poder calcular coisas num regime de interação forte, né? E aí tudo pode acontecer, né? Quer dizer, essas conjecturas eu conheço e são super interessantes, né? Mas não conheço nenhum sistema de verdade que faça isso. Muita gente, quer dizer, pensa quer dizer, basicamente sistemas fortemente correlacionados, tipo esses supercondutores de alta temperatura crítica, mas, para ser sincero, ali você nem sabe se tem pontos críticos, quer dizer, tem até grupos que dizem que não tem criticalidade, enfim, tem toda uma discussão, e depende do grupo que você faz, vai ter uma resposta diferente. Então, quer dizer, a resposta é que eu não conheço nenhum sistema de verdade. Quer dizer. Achar um sistema tridimensional que tem exponentes críticos de 4 dimensões, por exemplo, seria uma confirmação espetacular da conjectura, né? Seria, exato, seria ótimo. Evidência espetacular. Exato. Claro. Pois passar de uma teoria n igual 4 supersimétrica para um modelo real, quer dizer, eu tenho minha dificuldade em pensar isso, mas não estou dizendo que não possa ser feito, né? Simplesmente que não. Enfim, até agora não conheço nenhuma evidência disso, quer dizer. Obrigado. Interessante a pergunta. Obrigado, Giorgio e Daniel, pelas discussões. Se alguém tiver perguntas, pode escrever no chat ou levantar a mão, como o Giorgio fez, ou simplesmente abrir o microfone e fazer a pergunta. Mas, enquanto talvez alguém pense em alguma pergunta, eu tenho uma pergunta, Daniel. Sobre essa parte final do seu seminário, que tem a ver com esse cálculo que vocês estão olhando na presença de ruído, né? Sim.
A minha pergunta é a seguinte: vocês estão fazendo uma análise perturbativa para descobrir eventuais novos pontos fixos? Sim, E aí a minha preocupação é se dá para afirmar categoricamente que não existe o ponto fixo a partir dessa análise perturbativa. Bom, quer dizer, a análise que a gente está fazendo é para, quer dizer, na verdade não é para descobrir pontos fixos, senão para entender a dinâmica de uma transição de fase que já existe. Quer dizer, o ponto fixo existe do ponto de vista termodinâmico, né? O ponto fixo do grupo de normalização estático, né? Quer dizer, ele descreve bem, quer dizer, a gente pega modelos que têm transição de fase, então temos bem determinado qual é o ponto fixo desse grupo. Agora, o que a gente está montando é dinâmica em cima dele, ou seja, queremos saber basicamente aquele expoente Z, que é o expoente crítico dinâmico, né? E isso não é tão claro, porque aí depende de que dinâmica você coloca em cima dele, porque justamente não existe apenas um expoente crítico dinâmico dado um ponto fixo, né? Temos o ponto fixo gaussiano, né, que pode ser Z igual 2 ou Z igual 4, né? Em lambda F4, ele se corrige, bom, perturbativamente foi calculado até a ordem epsilon ao quadrado, epsilon é D menos 4, né? Quer dizer, em função da... Quer dizer, porque, na verdade, eu não falei isso, mas a teoria perturbativa, quer dizer, o parâmetro pequeno que você expande não é a constante de acoplamento, senão é o número de dimensões em termos... Essa é a minha pergunta, Daniel. Pois é. Desculpa te interromper, mas essa é exatamente a minha fala. pergunta. Essa teoria de perturbação que vocês estão fazendo é em epsilon? Em epsilon, tá. Eu não mostrei detalhes, mas em epsilon. Não, tudo bem. Em epsilon. O que, quer dizer, nesse modelo, deixa eu falar do modelo. No modelo lambda F4, né, esse que está aqui, né, que a gente pegou lambda F4 porque é o mais fácil, quer dizer, é o mais simples, campo escalar real, quer dizer, mas mesmo assim ele descreve a transição ferromagnética, quer dizer, é o modelo de Ising, né, então, quer dizer, então a gente conhece bem essa transição de fase. Quer dizer, o cálculo, quer dizer, o trabalho famoso sobre dinâmica, né, é o trabalho de Halperin e Houghton dos anos 77, por aí. Eu coloco o ano, porque é interessante que foram os mesmos anos que o grupo de normalização foi feito, né? Então, naquela época, era todo... Você lê esses papers, são interessantes, porque é toda uma confusão, porque era no momento que o grupo estava sendo criado, quer dizer, então... e eles acham que a única coisa que eles não acham nenhum ponto fixo novo, quer dizer, eles estudam esse ponto aqui de Wilson Fisher, né? E acham que o gama, né, que seria a dissipação, né, ou Z, se quiser, o ponto crítico, o expoente crítico dinâmico, é 2, quer dizer, igual que o gaussiano, porém está corrigido a ordem epsilon ao quadrado, ou seja, está corrigido com a dimensão anômala, basicamente, dos campos, né? Esse é o resultado deles, né? A gente, de forma assim, ingênua, tentou reproduzir isso, quer dizer, porque se passaram muitos anos e o grupo de normalização agora está muito melhor estabelecido, a gente tem melhores técnicas, não melhores, mas pelo menos técnicas mais sistemáticas para calcular isso, né? Então, a gente começou a fazer um cálculo sistemático, diagramático, para ver, e o que a gente se deparou é com termos novos que a gente não sabia interpretar, quer dizer, por exemplo, o termo que o Halperin calcula lá no ano 77 é esse diagrama de 2 loops que está aqui, esse é todo o cálculo dele, porque esse é o diagrama que denormaliza a dissipação, o gama. E aí ele consegue uma correção a Z igual a 2, a ordem epsilon ao quadrado. Isso está feito. Quer dizer. Quando a gente tentou reproduzir isso aí, tudo bem, a gente reproduz, mas se encontra com novos termos que não ficam claros que sejam irrelevantes. Quer dizer, depende da dimensão que você está trabalhando, que podem ser relevantes. Se eles fossem relevantes, isso te tira desse ponto crítico, vá para algum outro lugar. Isso é novo, quer dizer, se isso for verdade, não é que a gente estava procurando um novo ponto crítico. Quer dizer, se você se coloca isso como uma meta, né, provavelmente vai fracassar, porque, quer dizer, as novas classes universais não são muitas, quer dizer, então, assim,
quer dizer, o ponto que a dinâmica é uma coisa muito ampla, né? Quer dizer, não está muito bem compreendida. Quer dizer, a dinâmica da criticalidade, né? Tão bem compreendida quanto a estática, né? Quer dizer, de qualquer forma, qualquer resultado que a gente tiver, de novo, é perturbativo a ordem epsilon, né? Quer dizer, no máximo, esse é um quadrado, né? Então, enfim, como a outra pergunta anterior, que foi mais na parte de interação forte, né? A parte de interação forte a gente não sabe muito, quer dizer, é por isso que a gente, quer dizer, a nossa ideia original, na verdade, a nossa ideia original era estudar essa teoria de campos duais, né? Que basicamente, quer dizer, um approach perturbativo nessa teoria de campos é uma interação forte para o modelo original, que é o XY, né? Então, é uma forma de usar dualidade para estudar interações fortes, né? Só que a gente começou isso, viu que não era tão simples e falou, bom, vamos fazer lambda phi4 primeiro para aprender, né? Quer dizer, para aprender a técnica. E aí, em lambda phi4, já começamos a ver coisas novas, né? Por isso que o projeto dessas teorias duais ficou um pouco retrasado, mas vamos voltar a esses, quer dizer, daqui a pouquinho. Muito legal. Bom, enfim, né? Acho que não é a tua pergunta, mas aí eu fui. Não, eu acho interessante, porque assim, eu venho trabalhando com um grupo de renormalização funcional, né? Então, sim, seria uma forma, claro, ele também tem as suas limitações, mas seria uma forma, talvez, um pouco complementar de tentar encontrar evidências para possíveis novas classes de universalidade, né? Você faz uma conta via expansão epsilon, faz uma conta via grupo de renormalização fundamental e, enfim, às vezes você consegue fazer um casamento entre esses resultados. Não, isso que eu gosto muito dessa área, que basicamente, quer dizer, vamos dizer, a realidade está num lugar, né? E você tem um monte de grupos com técnicas diferentes, né? Tentando atingir essa realidade, quer dizer, de diferentes lugares, quer dizer, ninguém consegue, né? Mas você pode conversar entre todos para ver se, quer dizer, se todas as representações pelo menos te levam, né, a uma coisa mais parecida, né? Quer dizer, ao que é a realidade, né? Que sempre está longe do que a gente calcula, quer dizer. Enfim. O Giorgio levantou a mão novamente, sim, mas só para complementar um comentário final meu, esses modelos XY enfim, existe toda essa construção de modelos tipo vortex models, né, usando modelos de matrizes aleatórias, então modelos de multimatrizes, e usando esse conceito que você introduziu de universalidade, você poderia atacar esse problema usando justamente essa tecnologia diferente, né, de modelos de matriz. Enfim, depois a gente pode até conversar, porque eu tenho olhado esses modelos XY via modelos de matriz. E aí... Ótimo. Esse último modelo, esse 8V que tem aqui, é o modelo de 8 vértices, né? Quer dizer, de matrizes aleatórias, quer dizer, que é o campo de Sin-Gordon dual, quer dizer. Mas eu confesso que eu não sei nada dessa técnica, mas eu sempre procuro gente que saiba para aprender, né? Quer dizer, mas eu sei que a coisa vem por aí, justamente, quer dizer. Depois a gente pode conversar. A gente pode conversar, com certeza. Giorgio, pode fazer sua... Sim, uma coisa muito simples, mas você não falou, eu só quero... Você falou somente do espaço euclideu, né? Todas as dimensões são espaciais. Sim. Mas na dinâmica, isso falha, no sentido que tem emaranhamento quântico, que é a coordenada imaginária que era apresentada na função de partição do fato que o exponente é I multiplicado para a sal, não é só... Isso aqui é um problema enorme, em geral, né? Porque renormalização, para quanto eu sei, propriamente é só definida no espaço euclideu. Depois você tem que fazer continuação analítica, mas isso praticamente significa que o sistema é constante no tempo, então... Sim. Sei como é esse problema. Que significa a classe de renormalização
classe da universalidade de dinâmica em um espaço euclideano. Num espaço euclídeo? É. Não, pois é. É. Não, tudo bem. Quer dizer, o que eu mostrei aqui, eu sei bem o que significa, porque eu estou pensando em transição de fase com temperatura crítica alta. Então, a dinâmica é clássica. Ou seja, espaço euclidiano é puramente euclidiano, porque é espacial, né? E eu estou colocando uma dinâmica dissipativa, quer dizer, basicamente. Então, não tem movimento. Não tem, exatamente. Não tem, então, eu tenho um sistema num banho térmico, né? Agora, se o sistema for quântico, fechado, aí estou com um problema, porque também existe a transição de fase, mas aí eu não posso usar essa dinâmica dissipativa, né? Quer dizer, aí tem umas equações de Heisenberg, ou a dinâmica quântica, né? Quer dizer, dinâmica unitária, né? Quer dizer, entendi. Então, aqui... Aí eu estou com um problema, quer dizer... Aqui você está a temperatura alta, então não tem emaranhamento, bastante alta para todo emaranhamento. Exato. Se a temperatura crítica for muito baixa, esse é o pior, quer dizer, isso aí você tem mistura, né, de emaranhamento e flutuação térmica. É um problema interessante e, quer dizer, é um problema que experimentalmente quem está se aproximando desse problema é o pessoal que faz átomos frios, né? Quer dizer, basicamente, que estuda emaranhamento com um pouquinho de temperatura, né? Mas mesmo assim é difícil, quer dizer, porque aí a evolução dinâmica é unitária, você não está em um espaço euclidiano, eu concordo, quer dizer, aí é difícil, quer dizer, não sei muito bem como fazer. Obrigado, sempre. Talvez adicionando só um comentário a essa discussão, do ponto de vista wilsoniano, será que não daria para implementar uma integração dos modos somente espaciais? Ou seja, você faz o cost graining só nas coordenadas espaciais? Pois é, isso que eu imagino, quer dizer, a vantagem que eu vejo do Wilson, né, é justamente isso, que deixa eu ver que eu não estou conseguindo passar as páginas. Tá aqui. Eu não falei, né, mas o grupo de normalização que a gente faz, né, basicamente a gente separa os campos só nas coordenadas espaciais, não está mexendo no tempo. Quer dizer, você mexe no tempo quando você faz o escalamento, né, quer dizer, que se for relativista, está te fixando Z igual a 1, né, mas isso não é relativista, e é por isso que, quer dizer, que esse Z, né, esse expoente crítico, pode ser diferente. Agora, quer dizer, a vantagem do ponto de vista técnico, né, é que você sempre está integrando os campos, né, os diagramas. Peraí, que eu acho que eu não sei onde. Naquela faixa aqui, né? Você está sempre integrando nessa casca esférica, né? Então, você espacial, né? Ou momento, se quiser. E onde você tem um cutoff ultravioleta e tem um cutoff infravermelho também. Então, aqui não tem divergências, quer dizer, os diagramas nunca divergem aqui, quer dizer, estão completamente bem definidos, quer dizer. Então, quer dizer, a técnica não tem infinito para esconder, não tem nada disso. O difícil são as integrais, porque quando você vai a loops maiores, os domínios de integração são muito difíceis, porque são cascas esféricas que se superpõem, quer dizer, são integrais horrorosas. Mas isso é um problema técnico, não é um problema conceitual, né? Quer dizer, do ponto de vista conceitual, todas as integrais estão bem definidas, porque você tem cutoff por cima e por baixo, quer dizer, você nunca está escondendo infinitos, né? Então, quem sabe, quer dizer, fazendo esse tipo de coisas, não, enfim, não ajuda justamente a trabalhar direto no Minkowski, por exemplo, ou, enfim, quer dizer, no sistema quântico fechado, né, que você tem... É o que eu falava, quer dizer, nos sistemas quânticos fechados, né, tudo bem, você tem interação entre os modos do campo, isso vai te dar dinâmica, né, mas a dinâmica microscópica, quer dizer, a dinâmica quântica, quer dizer, a equação de Heisenberg, basicamente. Bom, ou qualquer outra equação que você quiser, mas ou a de Schrödinger, quer dizer, isso depende do que você está trabalhando, mas é mecânica quântica, quer dizer. Aqui não, porque a gente está com uma coisa mais macroscópica no banho térmico, né? Então, qual é a dinâmica, você não sabe realmente, quer dizer, esse é o ponto. E é por isso que são importantes os pontos fixos, porque você começa com uma dinâmica
porque você está chutando, basicamente. E você tem que ver aonde que o fluxo te leva, né? E o fluxo do grupo de normalização. E essa vai ser a dinâmica, vai ser real, né? Aquela que você chega no ponto fixo, né? Quer dizer, já na mecânica quântica tá mais difícil esse conceito. Quer dizer, porque a dinâmica já tem imposta, né? Quer dizer, é a dinâmica, quer dizer. Sim. Mas, enfim, não quero falar muito mais de quântica, porque aí me perco um pouquinho. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta no chat. O Júlio Fabres avisou que precisaria sair, agradeceu o seminário. Obrigado. Enfim, eu acho que bom, as perguntas já foram feitas. Então, se esse é o caso, eu convido todo mundo a agradecer novamente, né, o Daniel pelo tempo, pela disponibilidade, por, enfim, ficar com a gente explicando aí essa área de pesquisa dele, com toda a paciência e cuidado, né? Então, obrigado, Daniel. Obrigado a você. Obrigado a você. Bom, então, sendo assim, eu vou encerrar a gravação e a gente se encontra ou